Muitas pessoas nos procuram porque estão endividadas e querem deixar a condição de endividamento e passar a condição de investidoras. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Hoje eu vou dividir com você alguns passos, algumas técnicas, algumas coisas, que você pode fazer para eliminar as dívidas, se livrar das dívidas e passar a investir o seu recurso, pensando no futuro, garantindo aí os seus objetivos de vida, tá certo? Eu sou Gustavo Machado, sou consultor de valores imobiliários e sócio fundador aqui da Musa Capital. Então o primeiro passo é basicamente controlar as suas finanças, é mapear as suas finanças, os seus gastos especificamente. Ter uma forma de controle, e aí você pode usar aquilo que for melhor para você, fazer um grupo no WhatsApp com você mesmo, você pode usar um aplicativo de celular que te ajude nessa situação, você pode fazer uma planilha de Excel, você pode usar a nossa planilha do Excel que tem à disposição no site da Musa, só acessar lá e ver a planilha de controle de gastos que vai te ajudar, você pode usar ela ou mesmo utilizar ela como referência para construir outra planilha de gastos. Mas o que vai ter que ser lançado nisso? As entradas de recurso, ou seja, aquilo que você está recebendo em dinheiro, e as saídas de recurso, ou seja, todos os seus gastos, sejam eles com alimentação, com moradia, gasolina, transporte, enfim, todos os seus gastos têm que estar registrados lá. E você, através desse mecanismo, você vai estar vendo onde que está indo o seu dinheiro e vai te ajudar a ver que talvez você esteja gastando muito dinheiro, naquilo que talvez não seja importante, não seja crucial, não seja fundamental para o seu dia a dia. Isso aqui eu garanto para você, independentemente de qual seja a sua renda, independente se você ganha pouco, ganha muito, eu tenho certeza que existem contas que você consegue, gastos no caso, que você consegue eliminar do seu orçamento, tá bom? Então, basicamente, é ver onde está indo o seu recurso. O próximo passo é justamente esse, Então, eliminar aqueles gastos que você veja que são elimináveis, que você pode abrir mão deles, ou seja, o cafezinho que você toma todos os dias e paga lá 2, 3, 5 reais pelo café, que no final do mês vai dar uma diferença de 50 reais, de 100 reais no seu orçamento. É uma cervejinha que você toma no final de semana, que às vezes é, de certa forma, necessário, aproveitar o final de semana com os amigos e tudo mais, mas talvez você consiga diminuir essa quantidade ou diminuir a frequência dessas saídas, saída num bar ou algo nesse sentido, que às vezes pode estar comprometendo aí até 30% do seu orçamento, ou até mais, dependendo do quanto você sai. Mas é basicamente, depois de ter mapeado os gastos, você vê onde está indo aquele recurso e eliminar aqueles gastos que você possa eliminar, obviamente, Você não tem como eliminar, por exemplo, gasto com alimentação, lógico, depende da alimentação. Então, se é gasto com supermercado, muito difícil você eliminar. Se é gasto com fast food, se é gasto com iFood, enfim, comida, que você pede ali, talvez não seja necessário, você pode cozinhar e economizar dinheiro dessa forma. Então, sempre existe alguma forma de economizar recurso, mesmo no exemplo da cerveja, Então, vamos supor que você vá num bar e gaste lá 100 reais por saída. Se você pegar, chamar seus amigos, olha, vamos beber aqui na minha casa hoje, e comprar isso em cerveja, com certeza você vai gastar muito menos recurso do que indo até um local, indo até um ambiente, enfim, um bar especificamente. Tendo esse controle, então, depois de eliminar as dívidas, você consegue fazer o planejamento de gastos, que é visualizar daqui para os próximos meses quanto você vai gastar. Por exemplo, a minha conta de luz gira em torno de 100 reais. Então eu sei que nos próximos meses a minha conta de luz vai estar entre 90 e 110, por exemplo. E eu consigo planejar esse gasto. Isso é um gasto recorrente, Vamos supor que você tem um gasto que não é recorrente, que você está visualizando daqui 3 meses. Eu vou ter que pagar a matrícula na faculdade. E aí você pensa lá, seja a sua matrícula, a matrícula dos filhos, enfim, e você vê que daqui 3 meses vai ter aquele gasto. Então você vai conseguir planejar isso, de forma que possa economizar ao longo desses 3 meses para fazer aquele gasto, de forma que não se surpreenda lá na frente quando tiver esse gasto. Então, se você tiver organizado para trás, você sabe quanto vai gastar para frente, em gastos fixos especificamente, e com isso vai conseguir planejar melhor os seus gastos futuros, Então, aqueles dispêndios de capital que sejam realmente necessários, que você não tem como eliminar, mas que você consegue planejar eles e de forma que eles não tenham impacto tão grande no seu orçamento. Depois de planejar os gastos, você vai ver que talvez é para estar sobrando algum dinheiro ali no fim do mês. Você vai ver que começou a ter uma certa poupança, e poupança não é o ativo financeiro lá dos bancos, A poupança é o ato de poupar, é ter dinheiro guardado. Então você vai ver que está sobrando orçamento, está sobrando algum recurso, e se não estiver sobrando, você
tem que voltar aos passos ali e rever eles, né? Refazer eles porque alguma coisa deu errado. Então, você vai ver que essa poupança vai possibilitar que você, invista ou 2, quite suas dívidas. E se você tem dívidas, né, esse acredito que seja o melhor caminho a se seguir. É você quitar, se livrar primeiro dos juros e para depois começar a investir. Agora, se você é jovem, não tem dívidas e chegou nesse ponto onde está vendo um dinheiro sobrar todos os meses, agora sim você vai começar a investir. Consigo que você passe um pouco o vídeo. Agora, se você está endividado, eu vou falar com você primeiro. Então, as dívidas, como todos sabem, seja um financiamento do automóvel, financiamento imobiliário, o crédito especial, o cartão de crédito, o crediário das lojas, enfim, todos esses tipos de crédito, né, quando você utiliza um recurso que você não tem, ou seja, pega emprestado um recurso de terceiro, você acaba pagando uma taxa de juros. E essas taxas de juros cobradas pelos bancos, lojas, enfim, qualquer estabelecimento, qualquer instituição, são muito desfavoráveis para o investidor. Geralmente, aquilo que você consegue investindo é menor, bem menor, pelo menos 20% menor do que aquilo que você paga através de um empréstimo. Então, não vale a pena, não faz sentido você começar a investir enquanto você estiver pagando juros altos. Mas, lógico, cada dívida tem a sua questão. Por exemplo, um financiamento imobiliário geralmente tem uma taxa de juros mais baixa. E aí, se você tem Se você tem um financiamento imobiliário, você consegue pagar o financiamento e ao mesmo tempo ir investindo o seu recurso. Agora, se é um financiamento de automóvel, uma compra que você fez parcelado e está vendo que está corroendo ali o seu patrimônio, vale a pena você talvez renegociar essa dívida para diminuir os juros ou tentar pagar 2 parcelas, por exemplo. Isso em financiamentos automotivos é bem comum, imobiliários também. Você consegue pagar a primeira e a última parcela do seu financiamento e com isso eliminar uns juros aí, boa parte, né, dos juros naquele financiamento. Então, basicamente esse seria o terceiro passo aí, a gente eliminar, né, cortar as dívidas, todas aquelas dívidas que você consiga cortar, consiga antecipar no caso, né, pagar antes e ter desconto com isso, através aí deixando de pagar juros, vai te facilitar muito. Então esse seria o passo especificamente para pessoas que têm um certo endividamento e que consigam, logicamente, eliminar essas dívidas, né, antecipando parcelas ou renegociando as dívidas. Feito esses passos, e agora eu volto a falar para quem não tinha dívidas ou que eliminou suas dívidas. Então aí sim, você pode começar, né, deve começar a investir o seu recurso. O primeiro passo é constituir uma reserva de emergência que garanta pelo menos 6 meses dos seus gastos mensais. Então, se a gente tomou lá os primeiros passos e controlou ali, né, começou a ter o planejamento financeiro dos gastos, né, especificamente o controle das finanças, você sabe quanto você gasta mensalmente, quanto você precisa por mês para garantir o seu padrão de vida, para garantir os seus custos ali de alimentação, moradia, transporte. E essas coisas, caso ocorra, né, uma emergência de você ficar desempregado, de você sofrer um acidente e não poder trabalhar, se for autônomo, né, ou algo nesse sentido. Então, tem que ser pelo menos 6 meses dos seus gastos guardados ali no investimento que tenha alta liquidez e alta segurança. E quais ativos que nós utilizamos aqui na Musa? E lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos, mas que você pode analisar e ver o que faz mais sentido para você. Fundos DI ou fundo Selic, né? Fundo Tesouro Selic, que é um fundo que vai investir em títulos públicos brasileiros, no Tesouro Selic especificamente, e você consegue movimentar diariamente ali, né? Tirar ou colocar recursos sempre que precisar. Outra alternativa é o próprio Tesouro Selic, né? Então você consegue investir lá, comprar no Tesouro Direto através da corretora ou através do próprio Tesouro Direto, investir mensalmente, né? Retirar, se for do caso, esse recurso, né? Então a sua reserva de emergência, ou LCI, LCA e CDBs de bancos, né, que tenham liquidez diária. Então tem que ter obrigatoriamente a liquidez diária, porque afinal, se ocorrer uma emergência, você vai precisar desse recurso para, enfim, para garantir que o seu orçamento, né, a sua vida sua vida financeira não esteja comprometida. Então, a reserva de emergência, ela serve para qualquer tipo de emergência que venha surgir, uma doença, um medicamento que você precisa comprar, um familiar, bater o carro e precisar pagar o seguro, ou bater o carro e precisar pagar o conserto do carro, ficar sem emprego ou algo nesse sentido. Então, você sempre tem que ter pelo menos 6 meses de gastos garantidos na sua reserva de emergência. Constituída a reserva de emergência, o próximo passo ideal, né, pensando no planejamento
planejamento financeiro completo é o planejamento da aposentadoria, que é você sentar, o ideal que seja junto com um profissional, né? Então, se tiver interesse, pode chamar a gente que a gente vai te ajudar nesse processo. É você sentar e pensar, então, que idade você tem hoje, que idade que você quer se aposentar e qual a renda que você quer ter lá na frente. Então, por exemplo, sou Gustavo, tenho 28 anos, eu quero me aposentar com 45 anos de idade. Então, vou fazer um planejamento de forma a descobrir quanto eu preciso ter, né? Então, a depender de quanto eu quero receber lá na frente, vai dar qual montante que eu preciso ter lá na frente. Então, vamos supor aqui 2 milhões de reais. Então, para mim chegar a 2 milhões de reais de agora até os meus 45 anos, considerando a idade que eu tenho, o recurso que eu já tenho investido, vai ser R$1.000 por mês, vai ser R$2.000 por mês, R$5.000 por mês, enfim, vai variar de acordo com as variáveis, né? Vai variar de acordo com as informações que você colocar no modelo. Mas basicamente ele vai te dizer quanto você precisa investir mensalmente para cumprir esse objetivo de aposentadoria, tá certo? Então esse seria o próximo passo ideal antes mesmo da gente começar a investir em ações, começar a investir em renda fixa, é você saber quanto você precisa investir mensalmente e desse recurso, né? Aí sim, você vai escolher onde vai alocar. Planejou a aposentadoria, você já sabe quanto tem, então vamos supor que eu ganhe R$1.000 por mês e eu sei que eu tenho que investir R$100 por mês para me aposentar. E eu estou conseguindo poupar todos os meses R$200, ou seja, eu sobra para mim, além dos meus gastos mensais e do meu planejamento de aposentadoria, sobra R$100, que é o que eu vou investir e vou poder utilizar para os meus objetivos específicos. Ou seja, objetivos específicos a gente pode pensar comprar carro, trocar o carro, fazer uma viagem para o exterior ou fazer uma viagem no Brasil mesmo. Então são diversos objetivos, né, de curto, médio e longo prazo que você vai precisar do recurso para cumprir esses objetivos. Depois de mapear a aposentadoria, você mapeia os objetivos que você tem de vida, né, daqui para frente, para fazer a alocação de recursos. Feito isso, você provavelmente já vai ter conta numa corretora, você já vai saber qual é o seu perfil de risco. Daí, baseado no seu planejamento de aposentadoria, baseado depois de ter constituído uma reserva de emergência e baseado nos seus objetivos, você vai fazer a alocação de recursos especificamente, que é escolher os títulos de renda fixa e renda variável que vão compor a sua carteira, baseado no prazo das aplicações, ou seja, se você tem objetivos para 2, 3 ou até 5 anos, você tem que alocar obrigatoriamente em renda fixa, certo? Você tem que ter uma boa parte ou todo esse recurso que está sendo alocado por curto prazo em renda fixa, em aplicações pré-fixadas e híbridas, ou seja, aquelas que são atreladas ao IPCA. Por outro lado, se você tem um objetivo, por exemplo, de aposentadoria que seja para daqui 15, 20 anos, você pode sim alocar esse recurso ou parte dele, né? O ideal é que seja só uma pequena parte dele, em ações, em fundos imobiliários, enfim, em outros ativos, mesmo criptomoedas, em outros ativos que sejam alternativos, ativos de renda variável, que vão ter uma variação ao longo do tempo, mas que não vão comprometer a sua aposentadoria, porque afinal a gente vai estar investindo pensando no longo prazo. Então, basicamente, esses são os passos de forma geral, assim, para a gente eliminar as dívidas, controlar os gastos, controlar as suas despesas, começar a investir, ou seja, começar pela reserva de emergência, fazer um planejamento de aposentadoria, fazer um planejamento de objetivos e aí sim escolher os ativos e partir para a montagem de uma carteira especificamente. Se você ficou em dúvida, se você quer saber mais detalhes em relação a esse planejamento e como adotar, né, como fazer esses passos todos, tem um curso, né, o nosso curso básico de investimentos está disponível no canal, é só entrar ali e acessar. E também, se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, lembra de marcar o joinha se gostar do vídeo e também se inscrever no nosso canal. Tá certo, pessoal? Até a próxima!